Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje, conforme eu prometi, né, na aula passada, eu vou ensinar vocês a transformar um esquema de modelagem, um molde, em tamanho real, em um tamanho meia escala, ou seja, 50%, para você conseguir fazer um trabalho, um caderno e testar moldes, né? Transformar em outros moldes, pronto. Então, assim, essa é a base, né? Aqui eu fiz em papel manilha, né? Tá aqui, que é aquele caderno que eu tô ensinando vocês a fazer diversos modelinhos, né? Através dessa base aqui. Aqui já é o molde pronto, que eu já ensinei, né? É seguido a essa fala que eu tô fazendo aqui. Então, é o molde meia escala em tamanho 40, né? Nós vamos fazer a frente, as costas e a manga, tá? Então, vamos para a aula. Então, meninos e meninas, vamos lá ao molde. Então, a primeira coisa, quando a gente vai falar em escala, em diminuir um molde, a gente tem que pensar em fração, em medidas fracionadas. Então, por exemplo, você pode diminuir um molde, né, que é o meia escala, que é o mais comum, que é o que eu trabalho, né? Que é aquele moldezinho que vocês pediram para eu ensinar a fazer, né, que eu tô usando para ensinar as transformações de molde e fazer aquele caderno. Então, é o meia escala. O que é meia escala? É a metade do tamanho. Então, tudo vai ser dividido pela metade. Então, isso, né? Então, meia escala. Deixa eu pegar outra caneta, que essa já tá meia escala. É tudo dividido pela metade. Mas você pode fazer, por exemplo, em 1/3, né? Em 1/3 do tamanho, que é dividir tudo por 3. Você pode dividir tudo por 4, você vai fazer 1/4 aqui. Você pode dividir tudo por 5, você vai fazer 1/5. 1/5. Então, assim, isso é escala, ou seja, você vai transformar uma determinada medida, uma medida X, em ou metade dela, ou 1/3 dela, ou 1/4, ou 1/5. Então, você vai dividir por 2, por 3, por 4, por 5. Esses desenhos que eu ponho no site não tem escala. Eu simplesmente coloco aqui 4 ou 4,5 e ponho um comprimento que dá para visualizar. Então, assim, eu não ponho escala. As pessoas às vezes falam, qual que é a escala que você usou para fazer os desenhos do livro? O que? Não tem escala. Por quê? Porque eu não tô fazendo assim, como é que fala? Não tem como eu pôr escala. Por uma única e simples razão, eu faço a numeração do 34 até o 62. E a escala para um 62, o desenho não ficaria assim. Assim como o desenho 34 ficaria diferente desse 40. Então, eu teria que fazer desenho por desenho, eu teria que fazer 15 desenhos diferentes, eu levaria um dia inteiro fazendo. Então, eu faço um desenho só, escaneio em 15 e depois, sem as medidas, eu escaneio em 15 e depois eu vou pôr as medidas. Por isso que quando você pega um molde do site, você vai fazer os 50, você fala, ah, mas o meu desenho não ficou igualzinho o seu. Mas isso daqui é uma ilustração, certo? Então, é o primeiro ponto. Não dá para eu colocar escala no site, porque eu teria que ficar o dia inteiro fazendo um por um os desenhos, né, separadamente. E aqui eu faço um padrão e vai para todos, tá? Então, assim, eu vou fazer o molde meia escala. Então, se eu vou fazer meia escala, eu vou dividir tudo por 2. Tudo que é 2, divide por 2. Por 1/3 divide por 3, 1/4 divide por 4, 1/5 divide por 5, tá? Então, eu quero fazer num caderno menor, que eu tô fazendo num caderno A3, como eu expliquei pra vocês, que é o dobro do tamanho de uma folha de sulfite. Aí, eu quero fazer um caderno de desenho do tamanho de uma folha de sulfite. Então, você vai ter que fazer uma escala de 1/4. O teu molde aqui terá que ser de 1/4. Por quê? Para ele conseguir caber no caderno de desenho, tá? Ou 1/3, talvez até dá, mas ele vai pegar um pouco da folha. Então, isso é o princípio, tá? É só dividir. Então, a primeira coisa que você faz é pegar... Eu vou usar uma base que eu já tenho no site, que é o tamanho 40. Por que eu vou usar tamanho 40? Porque sempre manequim de meia escala, esse manequim de meia escala que eu tenho, ele é tamanho 40. Eu vou até colocar no projeto Moldes Prontos, aquele que é por assinatura, né? Que eu tenho um projeto de moldes prontos em tamanho real, por assinatura, né? Então, lá tem um manequim meia escala, só que até aqui. E eu vou colocar também, o ano que vem, esse aqui com perninha. Só que eu não vou colocar o tamanho 40, eu vou colocar o 42, até porque o 40 já tá lá, certo? Então, eu vou pôr o 42 para vocês terem dois, um com perninha e outro sem perninha, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer para esse manequim aqui.
Então, eu vou pegar, que já tá com as medidas de tabela. Primeira coisa que você faz é já dividir todas as suas medidas, já fazer todos os cálculos do seu molde. Ou seja, você faz um desenho assim e você já coloca a largura que vai ser o comprimento, todas as medidas em tamanho real. Você faz o seu molde de tamanho real, seja como eu ensinei no curso modelista profissional, seja como eu ensinei no curso de malhas, modelagem profissional de malhas, seja o molde pronto da base que tem lá no projeto por assinatura. Então, você pega essas medidas e vamos agora dividir por 2. No projeto, ai, eu tô falando muito rápido, né? Tô enrolando, que eu quero, né? Não quero fazer uma aula muito comprida. Então, vamos lá. No projeto Moldes Prontos, você não precisa nem fazer isso aqui que eu vou ensinar. É só você imprimir em 50%. Você vai lá e pede, né, coloca lá o de A4 e imprimir em 50% na impressora, que ele vai sair metade do tamanho. Ele já vai sair em meia escala. Entenderam? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou agora, tenho o meu molde aqui, tenho todas as medidas já prontas em tamanho real, e agora eu vou dividir por 2. Então, eu pego aqui, ó, no lugar de 24, eu vou pôr 12. No lugar de 7, eu vou pôr 3,5. No lugar de 8, eu vou pôr 4. No lugar de 2, eu vou pôr 1. No lugar de 11, eu vou pôr 5,5. Tudo a metade, 5,5. No lugar de 4, eu vou pôr 2. Certo? No lugar de meio, eu vou pôr 0,25. No lugar de 1,5, eu vou pôr 0,75, que é metade. No lugar de 23, eu vou pôr 11,5. No lugar de 5, 2,5. No lugar de 1,5, 0,75. No lugar de 3, que seria minha apêndice, 1,5. Aqui também 1,5. Aqui seria meio, tudo metade. Aonde é 1, eu vou pôr 1,5. Certo? Primeiro você já faz isso aqui. Aqui vai ser 1, 20 vai virar 10, né? 23 vai virar 11,5, né? 63 vai virar 31,5. 9 vai virar 4,5, não precisei nem da calculadora. 11 vai virar 5,5. 1,5 aqui vai virar 0,75. 1,5 aqui 0,75. Aí 11 vai virar 5,5, metade de 11, metade de 9, 4,5, metade de 21, 10,5, metade de 2, 1. Deixa eu ver se faltou alguma medida. Faltou aqui, 1, 2 é 1. Aqui, no lugar de 9,5 dá 4,75. No lugar de 9,5 dá 4,75. No lugar de meio, 0,25. No lugar de 2, 1. No lugar de 3, 1,5. No lugar de 66, 33. No lugar de 8, 4. Gente, eu tô fazendo rápido, mas é porque assim, né? Eu tô fazendo a conta por cabeça e rápido. Mas é isso que eu tô falando. Tudo quanto é coisa que tiver número, um númerozinho, uma distância, você divide por 2. Por isso que é bom, primeiro, você faz um desenho simples e coloca as tuas medidas. Depois você já vai dividindo e fazendo isso aqui. Usa uma cor de outra caneta que né, fica mais fácil. A manga, não sei se eu vou fazer manga agora, porque eu acho que não vai caber nesse molde aqui, assim, o tempo, né? Que senão vocês vão... Vai demorar tempo pra fazer isso aqui. 37 seria 15,5. 15, 16 e 7, 18,5. Dá... Ai, acho que é 18,5, mas vamos aqui, que agora me deu dúvida. Dividido por 2, 18,5, isso mesmo. 18,5. Então, 1,5, 0,75. 2 vai ser 1, 0,25. 1 vai ser 0,5. 59 vai ser 28. 59 dividido por 2, 29,5. 29,5. 7, 3,5, 14, 7. Se eu estiver errando as contas, 6,25, aí aqui que atropela. Seria 3 e 12,5. Então, seria, eu vou pôr 3,25 mesmo. Vou pôr 3,25. Aqui eu não vou fazer um pouquinho maior, porque é difícil você escalonar o 0,25, né? Então, tá aqui, ó. Né? Vou arredondar assim. Então, tá aqui, eu já fiz tudo, deixa eu ver se tá faltando. Nada, tá tudo aqui. Então, agora eu vou fazer o molde seguindo essas medidas reduzidas. Que régua que eu vou usar? Eu até comprei, deixa eu achar aqui. Ó, eu tenho uma coisa cheia de réguinhas menores, que é pra eu fazer moldes pequenos. A maioria eu nem uso. Então, ó, eu até demorei pra fazer isso aqui, eu ia fazer antes, mas eu comprei essa régua de escala, comprei na Shopee. Assim, vou para mostrar, porque os alunos sempre me falam dessa régua. Não gostei, aqui é de 1/3, né, tal, então eu não gostei, certo?
Porque eu achei assim, é mais difícil você usar isso daqui, principalmente quando você tem medida assim, ó, 0,25, 0,75, para achar nessa de escala. Então, é mais complicado você usar, mas tem gente que gosta de usar essas réguas, né? Comprei e vai ficar aqui inútil. Ainda bem que foi baratinho, porque essa daqui, ó, ela é tão ruinzinha que se eu fizer assim, eu arranco o número. Então, aqui eu teria que pôr um plásticozinho do lado de cá para ela durar, né? Mas, como não vou usar, deixa ela lá. O que que eu uso? Eu uso régua comum. Eu tenho essa em L, né? Transparente comum, essa em L para fazer os quadradinhos aqui, né? Que já tem a numeração. Uma de 16 centímetros por 16, é uma por dentro, né? Porque por aqui é mais. Bem simplesinha. Uso isso daqui para fazer círculo, quando vocês verem lá no meu molde que tem godê, saia godê, eu uso essa régua aqui. Eu uso essas duas aqui que eu gosto, por quê? Porque elas são, ó, flexíveis, né? Eu posso medir o colarinho, ó, flexível. Então, esse aqui eu achei em armarinho, na calunga, né? Que é, eu bato ponto na calunga. Então, assim, ó, régua simples, né? Comum. E um esquadrozinho, ó, comum. Esse esquadro eu quase não tenho usado mais. Eu tenho usado mais essa L, né? No lugar de esquadro. Então, esse esquadrinho comum que também, ó, flexível, né? É até uma régua barata essa flexível. Tem essa daqui para quem gosta de fazer curva, que ela é a famosa régua. Deixa eu pôr ela em cima de uma coisa pra vocês não... Ah, não dá. Ela vai ficar sempre transparente. Eu acho que dá para vocês verem. Que é a régua de curva francesa, mas em miniatura, menorzinha, que dá para eu fazer esse círculo. Mas eu acabo não usando, por quê? Porque essas miniaturas pequenininhas não encaixa aqui, ó, né? Por mais que eu faça aqui, não encaixa, então eu acabo não usando, mas dá para você usar se você for fazer esse aqui, ó, né? Dá mais ou menos, né, gente? Porque como eu falei para vocês já anteriormente, curva francesa não foi feita para modelagem. Muitos modelistas usam, mas ela não é própria para modelagem. É para desenho, para qualquer tipo de desenho. E uso muito essa daqui, eu gosto dessa daqui, para fazer curva, né? Sim, para fazer tamanhos pequenos, né? Mas tem até um molde dela no meu site, que eu pus lá, se alguém quiser imprimir e mandar fazer, tá? Essa régua aqui, eu gosto dela, para desenhos pequenos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou fazer é um retângulo de 33 por 12. Qual que é a largura do meu molde, ó? 33 centímetros, ela é o comprimento da frente, né? Que o comprimento das costas é menor por causa da pence, por 12 de largura. Então, eu pego aqui, ó. Deixa eu ver qual caneta que eu vou usar. Deixa eu usar essa aqui que eu acho que vai visualizar melhor. Então, eu pego 12 e vou fazer o comprimento. Não dá o comprimento aqui, agora eu pego a minha régua e termino, alinho aqui, termino 33. Vou fazer 30, não, eu tenho que fazer tudo certinho, senão vira um angu, né? 33. Aí, eu vou marcar 12 aqui. 12 aqui. E vou fechar o meu retângulo. Fechei meu retângulo. Agora, eu marco as medidas, né, de altura. Então, agora eu já vou marcar do meu molde esse 11,5 aqui, né, que é a linha da cava, ó. Porque eu já marquei, esse 11,5 é a soma dessa altura da cava aqui com essa daqui do rebaixamento do ombro, né? Eu já somei, porque não é só a altura da cava, é a altura da cava mais o rebaixamento do ombro, deu esse 11,5. Aí você fala assim, ah, eu não uso, como é que fala, o seu método, eu uso outro. Você faz o molde de acordo com o seu método, tá? Com o que você gosta, com o que... como uma aluna lá, eu coloquei 2 centímetros, agora aqui 1, tá vendo? Aonde, ó, 2 centímetros seria daqui até aqui. Meia escala é 1. Então, eu 1 aqui e vamos lá. É a altura do busto. A altura do corpo, né? Eu coloquei aqui, ó, mais 10,5 abaixo dessa altura aqui. Então, mais abaixo da linha do busto, ó. Tá dando pra enxergar aqui? Oh, desculpa, né, gente? Deixa eu fazer assim, ó. Linha do busto, linha da cava, daqui até aqui, né? 10,5. 10,5. Opa. 10,5. Meu primeiro livro eu usei só essa caneta aqui para fazer, porque eu fiz tudo manualmente. O primeiro livro meu foi tudo desenhado à mão, desse estilo aqui.
Depois é que eu fui melhorando. Aqui 4,5, que é para o comprimento da pence, né? 4,5, marquei 4,5 aqui. Você marcando essas medidas de comprimento, tudo fica mais fácil. Pronto, fiz isso daqui. Agora que eu vou fazer o decote, né? Agora eu começo de cima para baixo fazendo o decote. Então, a primeira coisa que eu vou marcar, vou marcar o decote. Então, aqui, ó, né? Tá dando pra ver aqui? 3,5 por 4. Então, 3,5 aqui por 4. Viu como que você não precisa de régua de escala? E agora eu faço a minha curva. Ó, eu vou fazer a mão, vamos supor, aí eu não tenho aquela nenhuma, né? Eu também faço a mão mesmo. Ó, pra fazer a mão certinho, você vai fazendo tracinhos assim, ó. O que o teu decote não pode é ele ser raso demais, porque aí ele vai ficar quase que V. E ele não pode ser curvo para trás demais. Você vem reto aqui e depois vem vindo e reto aqui no final, tá? Então, aqui eu tenho o meu decote. Aí, eu preencho. Quando você vai fazer curva à mão, faz de pequenos tracinhos que você resolve a tua vida. Vou marcar o ombro, que é 5,5. Então, venho cá, marco 5,5. Vou descer, né? Como aqui, ó, 2 centímetros. Vou descer 2, né? Porque era 4, vou descer 2. Desci 2, retinho aqui, e agora eu pego e faço isso aqui. Marquei o meu ombro. Agora, eu pego daqui, eu vou vir uma linha retinha aqui. Eu posso pegar o esquadro e fazer isso aqui, ó. Alinho o esquadro com essa parte de baixo, alinho certinho, né? Aqui, e eu pego, vou fazer um risco aqui, que é a linha da cava. Até aqui eu gosto de fazer reto, faço reto. Aí eu pego, né, essa medida aqui, eu vou dividir por 3, né, porque não tá dividido por 3, então, dá 3 com 3, 6, 9, dá 3, um pouquinho mais de 3 centímetros. É só dividir por 3, gente, um pouquinho mais de 3 centímetros. Aí aqui em cima, que era recuado, né, a 0,75, que ficou aqui essa medidinha, eu vou descer aqui 0,75. O que é o 0,75? Ó. Deixa eu ver se eu pego aqui um negocinho pra mostrar com a ponta disso aqui. Ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês enxergarem, espero que dê. Ó, 1 centímetro. Meio centímetro é o meio. A metade de meio, a metade de 5 não é 2,5? Então, seria aqui, ó. Você conta os pauzinhos. Então, quanto que é 0,75? Então, eu vou contar, ó, a partir do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 tracinhos, é essa aqui, ó, nessa metadezinha aqui, ó. Então, é simplesmente o 0,75, deixa eu fazer grande aqui, que vocês vão entender, ó. Então, vamos supor que aqui, né, é 0 e aqui é 1. E aqui é o meio, certo? Então, aqui seria 0,5. Na metade, nessa metade aqui, na metade entre o meio e aqui, é 0,25. Na metade do meio, entre o meio e o 1, aqui, é 0,75. Então, 0,75 é depois do meio centímetro, entre o meio e o 1 na metade. Então, isso que é o 0,75. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham entendido. Por isso que eu tô falando que essa regra de escala já não dá pra fazer isso. Ela dá 1, 2, 3, 4, mas não dá pra fazer essas medidinhas menorzinhas, né? Aí, eu venho reto aqui, ó. Eu venho reto daqui até aqui. E agora, no meio desse último pedaço, eu vou passar aqui, ó. Simplesmente... Opa, desculpa. Eu tô meio torta, eu geralmente não faço desenho nesse ângulo, né? Aí, aqui, aqui. Eu já tenho a minha cava, tá? Quiser usar uma régua qualquer, cadê aquela? Ah, já não tá aqui, tá aqui. Ah, eu quero usar uma régua para facilitar, porque eu tenho dificuldade para fazer os desenhinhos, né? Você vai fazendo. Aqui tem que ser reto, aí depois aqui você vem com a curva, ó. Você pode virar aqui, virar, contornar, né? Contornar aqui, ficar bonitinho. Você pode usar, tá? Isso eu achei em um armarinho de costura aqui em Santos, na Dino Amarinhos. É um armarinho assim que tem um pouquinho de tudo. Então, vamos lá. Agora, vamos à pence. Né, a pence. Então, vamos lá, ó, é 2,5 para baixo, certo? A partir daqui. Por quê? Toda pence eu inclino 3 centímetros. Seja ela tamanho 40, 60, 62, a inclinação, ou seja, o que é inclinar? É você não fazer aquela pence reta no corpo. Ó, não fazer aquela pence reta assim no corpo. Eu gosto de inclinar. Eu gosto de fazer a pence francesa, ela assim, inclinada, e não assim reta. Certo?
Assim eu acho que deixa o peito mais bonito. Muitos modelistas fazem ela reta. Eu faço a pence francesa, ela inclinadinha, tá? Só por isso. Então, eu sempre inclino 3. Se eu inclino 3, vai ser 1,5, né? Aqui, ó. A partir da linha do busto. Da linha do busto pra baixo, eu inclinei aqui. E eu vou avançar o 0,75. Eu vou avançar aqui o 0,75. Avancei 0,75, aí eu faço isso aqui, certo? Daqui, eu vou ligar aqui. Agora, eu vou marcar o entreceio aqui, que é o quê? 4,75, não é isso? Ó, 4,75. Então, eu pego 4,75, que é entre o último pauzinho aqui. Eu sei que é difícil. Vocês vão falar assim, ah, essa coisa aí que você tá ensinando é difícil. Eu sei, não é fácil. Mas eu tô ensinando um molde mais difícil. Você pode fazer o sem pence, mas para fazer o trabalho que a gente tá fazendo, né, tem que ser esse aqui. Aí eu vou até o fim. Vou vim aqui, certo? Aí a partir dele pra cá, eu posso marcar. Se eu vou fazer um molde para transformação, eu recuo 1 centímetro só, né? Então aqui, ó, eu vou fazer isso aqui. Agora, nesse ponto aqui, ainda nessa linha reta, eu vou descer a largura da minha pence, né? Que no caso aqui virou 1,5, para numa pence de 3, né? Aí eu pego e emendo aqui. Se vocês tiverem dificuldade, achou difícil isso daqui, gente, siga o vídeo. Aqui eu vou agora continuar até o meio, Aqui, deixa eu até fazer uma linha aqui no meio. Pra vocês entenderem. Fechei a minha pence. Agora, eu vou pegar a minha pence de cintura, né? Vou descer, né, que seria 2 centímetros, aqui, ó, descer 1, né? E vou marcar aqui, ó, ela vai virar 1,5. Se é 1,5, é 0,75 para cada lado, né? Ó, 0,75 para cada lado. Que metade de 1,5 é 0,75. Faço isso. Faço isso. E agora, até lembra que eu marquei essa linha aqui? É só para poder eu marcar o comprimento dela para baixo. Pronto. Agora, simples, gente, ó, acabou. Nós já estamos com o molde pronto, né? Agora aqui eu vou recuar meio centímetro, isso para fazer o tamanho 40, né? Faço isso aqui, ó, né? Fiz isso aqui, recuei ali. Agora eu posso pegar essa régua que eu gosto de paixão lá na barra, ó. Lá na barra, avanço para fora do retângulo 0,75. Avancei 0,75, agora eu faço isso aqui, ó. Não, eu gosto assim, o contrário. Eu uso essa régua. Nada impede que eu fizesse a mão, tá? Devia até ter feito a mão aqui. Agora, então, o meu molde tá pronto da frente, ó. Vou até fazer isso aqui pra vocês verem. Isso aqui vai ser eliminado, né? Isso aqui. Olha, o moldinho pronto. Desculpe, eu sei que muita gente vai falar, ah, é muito difícil. Gente, vai parando o vídeo, vai fazendo junto comigo, que você consegue fazer. Vai fazendo devagarzinho. Eu sei que eu acelerei aqui, você para, plinta. Se você quer fazer o tamanho 40 mesmo, para o vídeo, marca tudo aí, né? E vamos fazendo devagarzinho. A frente tá pronta, né? Então, aqui é o fio e dobra, né? Seria a dobra do tecido. Aqui é a minha frente. Tamanho 40, né? Então, você vai cortar, digamos assim, uma vez, né? É assim que eu coloco lá no site. Frente pronta, vamos para as costas. Que é mais fácil, porque não tem a pence de busto. Então, agora a gente vai rapidinho, né? Porque eu já expliquei os detalhes. Deixa eu fazer assim com minhas réguas. Vamos lá. Então, aqui é 31, ó. Que é menor. Por que é menor as costas? Porque vai fechar essa pence aqui de 1,5 centímetros, né? Vai fechar e tem que coincidir depois. Por isso que as costas é menor, tá? Aqui, por causa na frente tem a pence. Essa sobra é para dar forma ao busto, certo? Para dar forma ao busto. Então, por isso que a frente é maior, por causa do busto. Vamos lá. Largura 12 por 31. Então, deixa eu ver se tá bem quadrado aqui. 12. Então, agora vamos 31. 30 mais 1. 31. Aí, agora, eu pego aqui, foi 12, eu marco 12, um pontinho aqui, e marco 12 lá na barra, um pontinho. Aí, eu venho aqui, eu sei que tem que ter 31.
Vou ligando os pontinhos. 30. Tinha que ter essa régua aqui molinha, com 40 centímetros, né? Ia resolver a minha vida. Fininha assim. Pronto. Agora eu vou marcar as medidas de altura. Ó, acho que assim, fica melhor, vocês conseguem ver, né? Então, a primeira altura, 11,5. Opa, 11,5. 11,5. E vou fazer tracinho. Por que que eu faço tracinho? Quando eu faço linha reta, é porque aquele lugar vai ser recortado, né? Aqui não vai. Aí, aqui, ó, da minha altura da cava até a cintura, mais 10 centímetros. 10, né? 10. E vamos lá. Pra baixo aqui, ó, é 4,5 centímetros, que pra marcar a minha pence, né? Aonde vai a minha pence de cintura. 4,5 centímetros. Eu já vou até fazer o entrecê aqui, a minha pence aqui, ó. 4,75. Então, 4,75 é quase 5. É quase chegando no 5, né? 4,75 é quase chegando no 5. Aí, aqui eu vou fazer a linha reta até lá embaixo. Né? Que é onde eu vou marcar a pence. Agora, eu começo no decote. Então, 3,5, 3,5 aqui, ó. Lá, 3,5, né? Por 1. Por 1. Aí, eu venho, ó, fiz o meu decotinho. Aí, agora, eu sigo a minha caneta. Fiz. Marco o meu ombro, 5,5. Desço o 2 centímetros aqui e marco reto aqui. Aí, agora eu vou, né, alinhar aqui, ó. Aqui eu vou dividir em 3, né? Um pouquinho mais de 3, um pouquinho mais de 3. O primeiro eu vou recuar 0,5, quer dizer que é metade de meio centímetro. É isso aqui. Vou fazer aqui reto e vou passar aqui no meio. Aí, eu venho aqui, ó. Pronto. Aí, agora eu preencho aqui, ó. Como eu falei, pode usar a régua aqui, tá? Pode usar, aqui, né? Até pra acertar aqui. A régua, ela não vai coincidir com a tua cava, ó. Não vai coincidir ali, ó. Você tem que ir virando e só aproveitar a curva pra fazer o desenho. Agora, o que que nós vamos marcar? Aqui no decote, eu costumo fazer um recuo. Pra que eu recuo isso aqui no decote das costas? Pra não ficar solto, sabe, atrás das costas, pra não ficar sobrando tecido. Porque todo mundo, as costas da gente é 0,25, né? Porque seria meio centímetro. Até aqui, aqui. Pra não ficar, senão fica longe do pescoço. Pronto, é isso. Aí, aqui na minha cintura, eu vou recuar meio centímetro, que é para fazer aquele ajuste, porque é uma base justa, para fazer aquele ajuste na sua cintura, para não ficar sobrando, né? Fiz esse ajustinho aqui. Aí, aqui agora eu vou marcar a pence, eu vou descer 1 centímetro. Aí, aqui, ela pence é de 1 centímetro, se é 1 centímetro, é meio para cada lado. Ah, você fala assim, por que a pence das costas é menor? Porque eu ajustei aqui no centro, né? Um meio aqui, né? Então, né? Entendeu? Se eu ajustei no centro, a pence vai ser mais estreitinha. Gente, essa base aqui, eu renovei, porque no site estava antiga, com a tabela antiga. E ontem eu fiz, para poder dar essa aula, você sabe, eu vou ter que atualizar, né? Aí eu atualizei, coloquei do 34 ao 62. Ela tá lá atrás no meu site, eu vou jogar ele para a página da frente do site para vocês, né, conseguirem visualizar, tá? Então, aqui, ó, até esse 10 aqui. Essa curva. Até esse 10 aqui. Agora, vamos à cintura aqui, que foi 0,5, né, 0,5. Aqui eu venho reto. Como eu falei, costas é mais fácil. E aqui, né, tem que ir lá pra frente, o 0,75, que é quase chegando no 1, sem chegar no 1. E aqui, se eu usei a régua nesse sentido, na frente, eu tenho que usar nas costas também. Pronto. Então, nossas costas está pronta, né? O fio do tecido das costas vai ter que ser essa linha aqui. Aqui vai ser o fio. Costas, tamanho 40, e você vai cortar 2 vezes.
2 vezes, por quê? Porque vai ter costura no centro das costas. Então, ó, deixa eu fazer igual eu fiz no outro. Todos os desenhos que eu coloco no site, só para curiosidade de vocês, eu uso essa caneta aqui, ó, Pentel Energel. Eu uso o 07 e o 05. Preta, né? Vocês veem. Por quê? Porque ela visualiza melhor, né? Se eu usar a caneta comum, a caneta esferográfica comum, ele fica, quando imprime, fica azulado, sabe? Então, eu sei que muita gente imprime, então eu uso uma caneta para evitar que vocês tenham aquela coisa mal feita. Antes eu usava só essa daqui, mas essa daqui é muito cara, e essa aqui eu uso mais para fazer moldes em tamanho real. Porque ela borra um pouco. Se você parar com ela num ponto, ela borra. Que essa aqui chama caneta nanquim. Que é, ó, Unipim, né? Esse aqui eu uso para fazer moldes quando eu vou mandar para máximos, etc. Eu uso essa caneta aqui. Uso 08, 05. Que é o que eu usei aqui agora, né? Ela dá para você, fica mais forte, mas ao mesmo tempo a linha fica fina. As costas tá pronta, eu acho que vai dar para fazer a manga, né? Eu acho que o vídeo não vai ficar muito longo, não. Agora vamos à manga, tá? Então a manga tá aqui. Olha, um conselho que eu faço. Você fez isso daqui, ó, né? Aí você corta, certo? Você pode fazer isso aqui no tamanho de uma folha de sulfite, tá? Você pode fazer só até aqui o corpo, que eu vou usar muito só até aqui o corpo, né? Se não quiser fazer essa parte, né? Pode fazer só até a cintura, que essa parte aqui dá pra fazer transformação de vestido também, etc. Aí você pode xerocar. Ah, eu vou ter que fazer vários, né? Porque nós vamos recortar tudo e fazer um monte de modificação. Eu vou ter que fazer vários desses? Não. Você pega, você recorta aqui assim, ó, e você leva lá no... Se você, né, não tem a impressora, você leva e pede para eles tirarem xerox para você. Você faz na folha branca, né? E pede, eu costumo fazer assim, ó, isso daqui, recorto vários e faço vários de uma vez só, mas isso dá muito trabalho. Por quê? Porque eu preciso que destaque na hora que eu dou as aulas, né? Aí você pede para tirar xerox para você, você tira lá vários xerox, que aí você tem para você usar. Ou você mesmo põe uma folha por cima e copia, põe uma folha por cima e copia para você ter vários, tá? Eu tenho um calhamaço assim, dessas bases já pronta. Então, vamos lá, ó, agora vamos pra manga. Então, 18,5, essa régua aqui não vai dar, que ela vai só até o 16. Por 29, também não vai dar aqui. Então, agora eu vou ter que completar. Aqui eu vou ter que marcar... Deixa eu tirar pra lá, né, minhas filhas? Vou ter que marcar 18,5. 18,5. Metade de 18,5, que eu vou ter que marcar metade, né? Dá 9,25. Então, eu vou achar aqui... É isso mesmo, é 9,25. 9, entre o meio e o 9 no meio aqui. Já marquei. Comprimento dela, 29,5. Podia ser até menor, né? Mas eu vou pôr aqui os 29,5 e fazer igual tá ali. 29,5, então aqui eu tenho que marcar o pontinho que eu falei pra vocês. 18,5, 18,5. Aí eu venho aqui, fecho. Tá dando pra ver o ângulo todo? O vídeo? 29, eu esqueço, assim, eu não sou, né? Lógico. Eu nem sou profissional nem de informática, nem de vídeo, né? Sou amadora. E bem ruim. Então, às vezes eu desenquadro, esqueço de olhar. Então, aqui ó, é o meio da manga. Vou fazer tudo de tracinho, que às vezes geralmente eu coloco um traço, né, reto. Vou pôr aqui. Aqui já vai ser o fio da manga. E meio, né? E meio. Aí, agora, eu vou marcar a altura da cabeça. 7 centímetros. Pra esse tamanho, né? Marco aqui e venho. E aqui eu vou traçar, agora eu vou pegar uma linha diagonal. Reto aqui. Reto aqui. Deixa eu pegar essa outra régua, que ela é quadradinha aqui, ó. Essa aqui tem esse arredondamento, então esse aqui é ruim de mexer, tá? Esse arredondamento, sempre que arredonda as pontas da régua, aqui é mais fácil, né? Então, agora eu vou pegar e vou dividir em 4 partes. Deu quase 12, né? Deu 11,5, na verdade. 11,5 dividido por 4 vai dar 2,87. O que é 2,87? Você vai falar, o que é 2,87? É quase 3. Pronto, quase 3.
É 2, quase 3. Pronto. Só você falar o quase, você já tem 4 partes, né? De cá vai ser a mesma coisa, né? O 2, quase 3. O 2, quase 3. O quase 3. Pronto. Dividi em 4 partes. Aí vai os avanços. A partir de cima a gente avança para fora. Então, isso é avanço. Aqui é 0,75, né? Que é quase 1. Do lado de lá é 1 centímetro no primeiro tracinho. Ó, é sempre torto, não é assim para lá e para cá. Ó, é sempre acompanhando. Você pode até usar esquadro. Se achar melhor, né? Esquadrar aqui, ó. Aqui é 1. Aí aqui embaixo dá 0,25, quer dizer, agora é o recuo. Recuo é para dentro. Então, é metade de meio. Metade de meio. E o recuo daqui é meio centímetro. Recuei, certo? Fazendo isso, eu vou marcar aqui, ó. Esse meio do segundo pedaço, eu marco meio. Isso que eu tô ensinando em miniatura é a mesma coisa do processo pra você fazer em tamanho grande, tá? É o mesmo jeito que eu faço, essa mesma divisão. Então, agora, eu vou fazer os tracinhos aqui, ó. Vou fazer até com a minha caneta torta pra ficar levinho. Vim até aqui, ó. Vim até aquele ponto que eu marquei. Agora, eu venho pra dentro. E vou até lá. E eu venho pra dentro. E vou até aqui. Agora, eu ligo. Aqui, ó. E eu tenho a minha manga. Agora, vamos lá na barra, né? 3,25. Ah, é 3,25. Um pouquinho depois do 3. Um pouquinho depois do 3. Aí, agora eu ligo. Pronto, acabou. Minha manga tá aí, tá pronta. Só isso. A manga que as pessoas embanana é aqui. Porque esses tracinhos que às vezes não tá assim, não tem como como o desenho é pequeno, não tem como eu explicar melhor ainda, né? Não tem como. Então, agora você já aprendeu. Você vai dividir em 4 partes. No segundo, de baixo para cima, marca o meio. Aqui você avança e aqui você recua e liga os pontos, tá? Aí você vê, ficou meio torto. Vai acertando, né? Deixa eu fazer mais forte aqui pra vocês enxergarem. É só fazer isso aqui agora. Esse aqui a gente vai eliminar, né? E nós estamos com o molde pronto. Pronto, gente, acabou a aula. Né? Isso aí, ó. Isso nós temos aqui. Aí, aqui a nossa mão, aqui é frente. Sempre quando eu tô desenhando, o lado, né, esquerdo do papel é frente. E o lado direito do papel é costas. As costas sempre tem um avanço maior aqui e menor aqui, tá? Então, aqui a nossa manga. Tamanho 40 e você vai cortar 2 vezes. Que são 2 mangas, né? E se eu quiser manga curta, peraí. Antigamente, a manga curta, o entrebraço é o que fica aqui, ó, essa distância. Isso aqui é entrebraço, certo? O entrebraço das mangas era 3 centímetros, elas eram mais curtinhas. Hoje é 7. Vamos supor, eu sou plus size, 8, né? Não, perdão, é metade. Metade de 7 é 3,5. Nós estamos fazendo meio molde, né? Então, a manga curta seria aqui, ó. Nós estamos fazendo metade, né? Então, Jesus. 3,5. Aqui é manga curta. Né? Tamanho real é sempre 7 centímetros. Eu coloco 8 centímetros para plus size. Manga curta. Lógico, depende do modelo, né? Se a manga é baby look, aí vai ser 3 centímetros. Aqui seria 1,5 aqui no mínimo. Manga longa. Pronto. Estamos com os nossos moldes prontos. Agora eu vou cortar eles. Vou recortar. E eu vou colocar ele aqui no manequim para vocês visualizarem. Eu não vou ficar mostrando eu cortando, né? Porque senão a gente vai ficar aqui 10 anos. Perdão, vim pro lado de cá, né? Então, meninos e meninas, nosso molde pronto. Agora eu vou emendar os moldes. Então, eu vou aqui na manga, eu vou aqui, porque eu quero pôr no manequim pra vocês verem. Lógico que vocês não precisam fazer isso. Então, ó, eu vou pegar o durex, né? E vou mostrar pra vocês o processo, ó. Isso daqui, gente, quando você fizer um molde,
Aí muita gente fala, ah, eu cortei no tecido, deu errado. Gente, você fez o molde, você tem que testar o molde, você tem que ver se tá certo. Então faz isso, ó, pega durex, né? Monta a sua manga e veste no seu braço, pra ver se aquela manga tá certa, se vai ficar legal. Por isso que eu sempre falo, faça em folha de... Aqui vocês lembram que a manga tem que embeber, né? Então aqui eu vou até fazer assim, simular um franzidinho, né? Aqui não tem margem de costura nem nada, porque isso daqui, né, você vai testar o molde sem pôr margem de costura antes, porque a margem de costura atrapalha você testar. Faz o papel, coloca no braço, veste, ficou legal, vai dar certo, ai, parece que não vai estar, aí você sabe que você tem que corrigir. Aí aqui agora, aqui, ó, então essa aqui é a parte das costas e eu vou fechar a pence. Para eu fechar a pence aqui, eu vou cortar ela. Cortei aqui, ó. Não vou tirar ela toda, vou só cortar de uma forma que dê pra eu fechar a pence aqui, ó. Por quê? Porque é assim, ó, já virando pra cá, ó. Você pode fazer isso no teu molde e depois você veste no corpo. Eu vou mostrar. Com papel de seda é melhor ainda pra você fazer isso. Vai pra fazer um papel mais fininho. Ó, nós temos as costas. Vou fazer o mesmo na frente, né? Ó, vou dobrar aqui. Vou vazar a pence. Isso faz com que você fazendo ela vazada, na hora que você vai fazer no tecido, ó, se ela tá aqui pra trás, você consegue, aquele buraquinho vazado, você passar o giz de alfaiate aqui pra marcar no tecido. Isso facilita. Eu sempre vazo os moldes quando eu vou, né, ó. Tá vazado, pra você riscar é melhor. Mas o que eu quero aqui é isso aqui. Deixa eu fazer o molde pra cá, senão vai ficar, né? Esse tamanho 40 do meu molde não é o mesmo do manequim. Porque o manequim da Draft, ele usa uma tabela que é usado para fazer roupa para modelo, por estilista. Aquela modelo alta, magrérrima, com cintura bonitinho, quadradinho, certinho, bem que ele é bem acinturado. O que eu coloquei no projeto, o manequim que você pode fazer de tecido, ó, por isso que é importante, né, como eu falei para vocês, essa parte aqui daquele bico, ó, é para depois quando você fechar, né, não ficar faltando, ó, tá vendo? Por isso que é importante aquele avanço da pence. Quanto mais larga a pence, maior tem que ser esse avanço. Ó, porque aí, ó, ela encaixa direitinho e dá o formato do busto, ó. Olha que bonitinho. Agora eu vou emendar as laterais. Ah, só que agora tá invertido. Vou ter que fazer as costas invertidas aqui. Porque eu vou emendar aqui, ó. Aí eu emendo aqui assim. Porque eu quero pôr os dois lados aqui, né? Vai ficar do avesso o meu molde das costas, porque eu fiz os dois por um lado só, né? Mas não tem importância, o importante é que encaixe aqui, ó. Vou pôr só assim, né? Pronto, encaixou aqui. Ó, aí você tendo com o molde assim, ó, você tendo com o molde, você enfia no seu braço, quando você for colocar, enfia de um lado só e vê se vai estar certinho no seu corpo. Testa o molde no papel antes de cortar no tecido. Então, vamos lá. Vou colocar agora aqui, ó. Aqui em cima eu vou pôr com alfinete. Eu vou pôr com durex também. Cadê? Eu ia pôr com alfinete, mas eu vou pôr com durex também. Aqui, opa, aqui. Aqui eu vou pôr um alfinete, né, gente? Aqui eu vou segurar com o alfinete. Aqui, e aqui as costas, com o alfinete também. Pronto, tá aqui. Aí a minha manga, né, tem que embeber pra ela caber aqui direitinho. Deixa eu pôr o alfinete aqui. Esse aqui das costas caindo. Tem que embeber, né, dar um franzidinho pra ficar. E aqui nós temos, né, o nosso moldezinho de meia escala, né? Como eu falei pra vocês, aí vocês vão fazer, eu tô usando nas aulas, daqui pra frente eu vou fazer só essa aula desse caderno, que eu quero ensinar vocês a aproveitar os moldes que eu ensinei a fazer pra vocês fazerem vários modelos, né?
de drapeado ou não, etc. Então, eu tô usando nesse papel aqui, né? Porque é para poder visualizar no caderno, porque o caderno meu é branco, branco no branco, né? Você pode comprar, para fazer o moldezinho, sulfite colorido, sulfite todo amarelo, assim, não sei se é caro ou barato, ou todo verdinho claro, sabe? Folha A3 tudo assim meio coloridinho, que aí o branco, você vai fazer, ele vai destacar também, né? Que é aquele caderno, aqui ó, né? Nosso caderninho, que agora eu vou pregar nele, esse molde. Até eu deixei uma folha pra pôr. Cadê você? Vou pôr aqui. Que é a base. Base frente. E base costas, que eu vou colar aqui. Deixar coladinho aqui no nosso caderno. E depois, né, vou usando para as transformações. Então, meninos e meninas, esta é a aula que eu queria mostrar para vocês. Então, olha, eu tenho um curso de modelagem prática, que é de modelagem feminina. Esse curso, ele tem, nossa, tá com mais de 300 aulas. E tem de todo tipo de modelagem feminina. Tem o curso de modelagem prática, modelagem profissional de malhas, que eu ensino todo tipo de modelagem de malhas, como fitness, malha de roupa esportiva, né, vestidos de viscolaika, por exemplo, malharia. E agora é um projeto por assinatura, que é onde você assina, você paga uma vez por ano, e você tem acesso a todos os moldes, e todo mês eu vou colocando 4 moldes novos, mas é moldes em tamanho real, que você pode imprimir numa impressora comum, em folha comum e montar, ou então imprimir em gráfica em tamanho maior, né? Tamanho de uma planta de casa, por exemplo. Tá ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau pra vocês. Beijinho, beijinho. Aqui embaixo nos comentários vai estar o link de onde está as bases no meu site, tá? Os esqueminhas. Tchau, tchau.